Bora lá resolver mais uma questãozinha aqui para o canal Matemática Linda. Eita, olha só a questão que apareceu na sua tela, uma questão da UniOeste, vestibular de 2021. Nós vamos ler com calma essa questão, nós vamos resolver com calma essa questão, uma questão que envolve conhecimento de polinômios. Na verdade, eu estou resolvendo essa questão aqui, ó, a pedido de uma aluninha querida do meu coração de Curitiba, no Paraná, dona Milena. Olha essa questão aí, dona Milena. Vamos discutir ela com calma. Na verdade, se a gente ficar bem atento, bem atenta em relação a uma situação bem específica, a gente resolve ela bem rapidamente. Aí eu vou dizer para você o que eu pensei sobre a questão e você vai me dizer se concorda ou não. E daí a gente vai extrapolar o máximo possível que dessa questão e já aproveitar que nós estamos treinando aí, né, para fazer vestibular, para fazer Enem, enfim, né, estamos treinando aí para os concursos públicos aí que você vai enfrentar. Antes, deixa eu te fazer um convite, te dar um alerta, fazer um pedido, te dar um aviso, sei lá, não esquece de fazer inscrição no canal e deixar o sininho ativado. Caso você faça inscrição no canal e deixe o sininho ativado, recebe notificações de vídeos como esse aqui, ó. Tem questões de vestibulares, questões de Enem, concurso público, raciocínio lógico, matemático, tem concursos militares, tem aulas, tem lives, tem bastante coisa que vai surgir no canal e caso você esteja com o sininho ativado, com a inscrição feita, é claro, vai receber notificação de primeira mão. Bora lá resolver então? Partiu resolver essa questão da UniOeste, vestibular de 2021, questão de número 44. Olha só o que diz a questão. Seja A pertencente a Z, um número inteiro, com A diferente de zero, e considere o polinômio px igual a x ao cubo mais a menos 1 menos a ao quadrado, que está multiplicando x ao quadrado mais x mais a. É correto afirmar que... Veja que ele faz algumas afirmações aqui, ó, e as afirmações que ele faz, ele está falando sobre raízes, ou seja, nós temos que ter conhecimento aí sobre raízes de polinômios. Antes de a gente discutir alternativas, você vai ver que com um detalhe importante aqui já vamos conseguir resolver essa questão aí razoavelmente difícil de uma maneira muito rápida. Uma dica que eu sempre dou aos meus aluninhos queridos do coração se você precisar descobrir raízes, um teste bacana ou dois testes bacanas aqui que eu vou falar para você sempre verifica se um é raiz e menos um é raiz. Beleza, maravilha. E aqui, se você olhar, por exemplo, né, que seria uma estratégia de tentar resolver olhando para o termo independente, que é A, e o coeficiente dominante, que também que é A, se você dividir A por A, vai dar 1. Na verdade, a gente tinha que pensar, né, todos os divisores de A, além de todos os divisores da razão A por A. Mas assim, faça sempre o teste. Será que 1 é raiz? Será que menos 1 é raiz? E geralmente, na grande parte das questões que envolvem polinômios, vai dar boa, tá? Na grande parte, ok? E neste caso aqui, ó, se você fizer x igual a 1, você vai verificar que não é raiz, mas x igual a menos 1 é raiz. Lembrando que para ser raiz, ao atribuir um valor numérico, no caso aqui no lugar de x, né, você vai ter como resultado zero. Nós estamos falando de raiz ou raízes reais, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar no lugar do x o menos 1, então veja que onde tem x aqui, ó, eu coloquei menos 1, que eu destaquei de vermelho para você, ó. Onde tem x, ó, eu coloquei menos 1. E veja que aqui nesta brincadeirinha aqui, ó, no colchete, eu vou ter menos 1 ao quadrado, que é 1, mais com menos 1, e 1 menos 1, 0. Ou seja, toda essa parcela aqui se cancela. Isso aqui vai ser cancelado. Logo, eu vou ter menos 1 ao cubo, que é menos 1 vezes a menos a, mais este a aqui, ó, e zerou. Ou seja, nós descobrimos que menos 1 é raiz. Eu vou até deixar anotada essa informação aqui, ó, porque a gente vai usar isso a nosso favor. Menos 1 é raiz real. Tá. E aí eu vou falar para você que, teoricamente, eu mataria essa questão já com essa informação. Por quê? Primeiro, olha para a letra A, alternativa A. Quando nós falamos de raízes reais, tá? Aliás, quando nós falamos de raízes de um polinômio, nós podemos ter raízes reais ou não. Né? Eu chamo de raízes complexas, né? Mas vamos pensar assim, raízes reais ou não. Só que quando nós temos raiz um número complexo, ela nunca está sozinha, ela nunca é sozinha. Sempre o seu conjugado também é. Então, só para relembrar aqui, eu nem quero entrar nesse mérito aí, né? Para a gente ser mais objetivo possível nessa questão. Quando eu tenho aqui, por exemplo, uma raiz complexa representada pelo número da sua forma algébrica por A mais BI, ó, sempre ela vai ter como o conjugado dela, ou o conjugado dela, que seria A
menos bi, uma outra raiz. Então, raízes complexas ou raízes não reais sempre estão aos pares. As raízes reais nunca estão sozinhas na brincadeira, né, quando a gente fala de raízes de polinômios. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós não temos como ter não temos a possibilidade de ter apenas duas raízes reais, porque a quantidade de raízes de um polinômio é determinada pelo seu grau, e aqui nós temos um polinômio de grau 3. Ou seja, nós temos três raízes que podem ser reais ou não. Só que se eu tenho raízes não reais, e elas sempre estão aos pares, como é que eu vou ter duas raízes, apenas duas raízes reais? Né? E a outra seria uma não real. Ou seja, uma raiz complexa, nesse caso, não tem como ter apenas uma. Então, quando nós temos um polinômio de grau 3, com certeza, ou as três raízes vão ser reais, ou uma apenas é real e as outras duas complexas. Tá? Então, não teria como acontecer isso. A letra A a gente já descarta. Na letra B está falando assim, possui três raízes reais todas em função de A. Não, a gente já viu que uma menos 1 é uma raiz. Então, não dependemos de A. Menos 1 sempre vai ser uma raiz. Tá? A letra C está dizendo que A ao quadrado e A ao cubo são as três raízes de P de x, não teria como saber neste momento, mas na letra D está falando assim, ó, P de x possui uma raiz que não depende de A. Pronto, tem o menos 1. E aí na letra E está falando que as três raízes de P de x são sempre distintas, independente do valor de A. Olha só, se por acaso a letra E estiver certa, nós teremos duas respostas corretas, então essa questão teria que ser anulada. Então, nessa condição, eu já responderia a letra D como alternativa correta. Mas é claro que a gente vai explorar o máximo possível essa questão, e aí você vai me dizer também se você concorda ou não, né? E aí eu mostro para você por que as outras ali, a letra C, a letra E principalmente, né, que está incorreta. Então vamos supor assim, se eu sei que menos 1 é raiz, eu consigo reduzir o grau desse polinômio de grau 3 para grau 2, e aí eu consigo trabalhar, eu vou mostrar para você que eu vou conseguir descobrir qual seria a outra raiz, e se eu tenho a segunda raiz, eu consigo reduzir de grau 2 para grau 1, e eu tenho uma terceira raiz. E aí eu mostro para você por que a letra E também está incorreta, ok? Para isso, eu vou usar o dispositivo prático de Brillo-Ruffini. Quando a gente tem uma das raízes, eu posso usar o dispositivo prático de Brillo-Ruffini para reduzir para grau 2. Para você que prefere o método chave, se menos 1 é raiz, você pode dividir esse polinômio de grau 3 por um polinômio do tipo x mais 1. Tá? Faça dessa forma aí, mas eu acho que o Brillo-Ruffini é mais prático. Por isso, o nome do dispositivo prático de Brillo-Ruffini. Vamos lá. Qual que é a ideia, né? Vamos colocar aqui uma representação aí por meio de linhas ou tabelinhas ou diagramas, e aí eu coloco o menos 1 que é a raiz, e eu coloco os coeficientes de x ao cubo, x ao quadrado e x. Lembrando que esse a menos 1 menos a ao quadrado é coeficiente tanto de x ao quadrado quanto de x. Então veja que eu coloquei o coeficiente a do x ao cubo, a menos 1 menos a ao quadrado como coeficiente de x ao quadrado, a menos 1 menos a ao quadrado como coeficiente de x ao quadrado, termo independente. Eu tenho o costume de separar o termo independente, porque eu sei que com o dispositivo prático de Brillo-Ruffini, o que ficar embaixo aqui, ó, desse termo independente vai ser o resto da divisão. E como menos 1 é raiz, o resto é zero. Então eu já sei ali que o resto vai ter que dar zero, se não der zero alguma coisa eu errei. O que diz o dispositivo prático, né? Eu vou pegar esse primeiro coeficiente aqui, baixar, jogar aqui para baixo, e aí lembra que os valores que vão surgindo aqui, ó, abaixo dessa linha, eu vou multiplicar pela raiz e somar com a próxima coluna. Então, por exemplo, A vezes menos 1 vai dar menos A. Então, eu vou somar com a próxima coluna aqui, ó, menos A, eu vou somar com essa segunda coluna aqui. Veja que menos A com mais A cancela. Quem é que sobra para a gente? Ó? O menos 1 menos A ao quadrado, que eu vou multiplicar pela raiz, menos 1, e somar com a próxima coluna. Multiplicar por menos 1 é a mesma coisa que trocar o sinal, né? Então, ele vai ficar mais 1 mais a ao quadrado. Ao somar com a próxima coluna, ó, mais 1 mais a ao quadrado. Veja que vai cancelar mais 1 com menos 1, mais a ao quadrado com menos a ao quadrado, vai sobrar somente o a para a gente. Vou colocar aqui para você. E aí, se eu multiplico a com menos 1, vai dar menos a. Com mais a, zerou, lembra que tinha que zerar mesmo. E esses caras aqui, ó, são os coeficientes de um polinômio de grau 2. Então, eu estou reduzindo um polinômio de grau 3 para um polinômio de grau 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, um polinômio 2, eu vou chamar. P2x vai ser o quê? Então, ax ao quadrado
mais, aí eu coloco aqui, ó, menos 1 menos a ao quadrado x mais a. E aqui eu quero que você enxergue que a é uma raiz. Como assim, Catarina? A é uma raiz. Se no lugar desse x aqui, ó, você colocar um a, você vai ver que nós vamos zerar esse polinômio. E quando zera, nós estamos falando de uma raiz real. Vou escrever isso aqui para você, ó, já faço os outros destaques. Então, vou ter aqui um P2 quando x é igual a A, eu vou ter aqui A vezes A ao quadrado mais menos 1 menos A ao quadrado vezes A mais A. Então, veja que onde tinha x ali, ó, eu coloquei um A, um A, um A, um A. Olha só que maravilha, como a matemática é linda, maravilhosa. Tá, eu trabalho mesmo essa questão aqui, né? Então, eu tenho aqui um P2, ó, de A vai ser igual a vezes A ao quadrado, que é A ao cubo. Aqui veja que eu vou ter, ó, menos 1 vezes A, que vai dar menos A ao quadrado vezes A, menos A ao cubo, mais o A. Veja que eu cancelo A ao cubo com menos A ao cubo, menos A com mais A, deu zero. Estou mostrando para você justamente que A é a raiz desse polinômio de grau 2. Então, como A é raiz, ó, pelo novo dispositivo prático agora de Brillo-Ruffini, vou colocar A como raiz, ó, e veja que eu trouxe justamente esses coeficientes anteriores aqui, ó. A, que é o coeficiente do x ao quadrado agora, menos 1 menos A, que é o coeficiente do x, e o termo independente A, né? Lembrando que eu faço essa separação aqui justamente porque eu sei, né, que ao descobrir a próxima raiz agora, que no caso aqui a gente já sabe que é A, este cara aqui embaixo deste termo independente A vai ser igual a zero. Então, de novo, dispositivo prático, vamos baixar o primeiro coeficiente numérico aqui, ó. Então eu vou ter o A vezes A é um A ao quadrado, que vai somar aqui, ó, com a próxima coluna, vai cancelar A ao quadrado com menos A ao quadrado, fica só o menos 1. Menos 1 vezes A é menos A, ao somar com mais A, vai dar o zero ali, que a gente já sabia, que já desconfiava, ficou estranho aquele menos A ali. Deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui, ó. E aí eu descobri os coeficientes, ó, do polinômio de grau 1. Né? Aqui é o coeficiente de x e o termo independente. Então, eu vou ter um polinômio 3 aqui, que eu vou chamar, que está em função de x, da seguinte forma. A vezes x menos 1. E para eu descobrir essa raiz, o que eu faço? Eu igualo a zero. Né? Para descobrir a raiz, eu igualo a zero. Então, para eu saber qual é a terceira raiz, eu vou fazer isso aqui, ó, ax menos 1 igual a zero. Aí você vai ter um ax igual a 1. E aí, por fim, eu tenho que x é igual a 1 sobre a. Então, aqui, as raízes, quando a gente fala assim de raízes deste polinômio que a gente acabou de brincar nessa questão, nós temos ali como raízes o menos 1, nós temos o a, que a gente acabou de descobrir aqui, e o inverso desse valor a. Essas vão ser as nossas três raízes, né? Então veja que ele fala aqui na letra A que elas sempre são distintas independente do valor de A. Não, né? Elas dependem, né? A nossa segunda e a terceira raiz, ela depende do valor de A ali, né? Conforme eu falo, o valor de A, elas poderiam ser iguais também. Beleza? Então a gente estendeu um pouquinho aí, porque na minha opinião, na verdade, verdadeira, a gente já poderia parar ali quando eu deduzi ali que a menos 1 era a raiz aí desse polinômio, né? A não ser que nós tivéssemos duas alternativas corretas e a questão seria anulada. Então, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de fazer comentário, quero saber se deu boa, se não deu boa, se te ajudou, né? Polinômios e da UniOS geralmente são questões um pouco mais trabalhosas mesmo. Dona Milena, me diga aí o que você achou da questão, o que você curtiu ou não curtiu aí na questão. Desejo aí para você que está vendo o vídeo aí bons estudos e até a próxima. Tchau!